Olá pessoal, boa noite. Nós nos atrasamos hoje, mas estamos aqui firmes e fortes para apresentar as questões que nós prometemos do vestibular do CEDERJ de 2020 desse ano, do primeiro semestre. São questões comentadas da prova de geografia, tiramos uma apenas do cenário, mas vamos comentar as mais importantes. Então vamos lá. Bom, a primeira questão, ela é sobre as relações comerciais entre Estados Unidos e China. No geral, a prova do CEDERJ, que é uma prova para o aluno estudar, fazer sua graduação à distância em universidades públicas, é uma prova que, pelo menos a parte da geografia, mas no geral, eu acredito que para as outras matérias também isso venha a se aplicar. É uma prova fácil, pessoal, não é uma prova difícil. Eu considero, sinceramente, no caso da prova de geografia, até uma prova mais de nível fundamental, digamos assim. Nível médio, mas mais para nível fundamental também. É bem fácil. Então vamos lá. Nesse texto, coletado no site do G1, Jornal Globo, diz o seguinte: com um argumento que busca proteger os produtores norte-americanos e reverter o déficit comercial que os Estados Unidos têm com a China, Donald Trump vem anunciando desde 2018 tarifas sobre produtos importados do país asiático. O objetivo é dificultar a chegada de produtos chineses aos Estados Unidos, o que estimularia a produção interna. Então, eu nem preciso ler o texto todo, nunca faça isso. Eu estou fazendo isso porque eu estou tentando otimizar o meu tempo aqui no canal. Mas procure sempre ler o texto todo. Mas como eu já fiz uma leitura prévia, posso lhe dizer que esse texto ele fala das relações comerciais entre Estados Unidos e China, e Donald Trump está tentando se proteger as suas atividades econômicas em relação à China. Aí, lendo esse trecho, o finalzinho, podemos dizer o seguinte: durante a campanha eleitoral, os discursos de Trump já apontavam críticas ao déficit comercial dos Estados Unidos em relação à China. Já como presidente, Trump fez o primeiro anúncio de taxas sobre produtos chineses em março de 2018. Então, vamos ver qual é a questão certa. Essa guerra comercial entre os dois países é provocada pela política. Já vou dar a resposta. Pela política protecionista, a letra B, do governo estadunidense para salvaguardar a sua economia. O protecionismo é uma doutrina que vai adotar medidas econômicas de proteção do Estado em relação à sua economia, vai favorecer a sua economia interna, vai protegê-la dos produtos estrangeiros, das atividades econômicas, das relações comerciais com outros países. Então, o que vai acontecer? Altas tarifas para produtos estrangeiros, incentivo à indústria nacional, e é tudo o que, no caso, aqui não cita a indústria nacional, mas é tudo o que o Trump está fazendo. Ele está protegendo as atividades econômicas, a economia interna dos Estados Unidos. Pode-se a letra A, comunista do governo chinês para difundir o modo de produção asiático? De forma alguma, aqui a gente não está falando de comunismo. Pode ser letra C, externa militarizada dos Estados Unidos para conter o avanço do comunismo. Aqui a gente não está num contexto falando de Guerra Fria. Isso se aplicaria se fosse uma questão de Guerra Fria, mas nós não, Guerra Fria e associando a União Soviética, certo? Então aqui não se aplica. Multilateral da União Europeia para garantir os mercados chinês e estadunidense. A gente não está falando de União Europeia aqui, então também não se aplica, certo? Então é a letra B. Próxima questão. Outra questão sobre migrações, e esse livro Fronteiras da Globalização já apareceu em questões do Enem. Migrações internas no Brasil caracterizam-se por dois tipos principais, a intrarregional e a interregional. Migração intrarregional é entendida como a movimentação de pessoas dentro de uma mesma região. Neste último tipo de migração, é comum que trabalhadores de áreas agrícolas partam para outras áreas, onde há necessidade de mão de obra para o cultivo de algum produto, principalmente nos períodos de safra. Em geral, neste tipo de deslocamento, as pessoas regressam ao local de origem quando as condições que motivaram a saída temporária são resolvidas. Então, essas pessoas
elas vão migrar para outras áreas agrícolas para trabalhar, e ela, no período de safra, e depois, quando termina aquele momento ali de trabalho, elas regressam para o seu local de origem. Então, é algo temporário. No Nordeste, um exemplo desse tipo de migração ocorre entre os trabalhadores sem qualificação profissional que residem entre o Agreste e o Sertão e se deslocam até a zona da mata para realizarem o corte da cana-de-açúcar. Então, vamos ver o que essa questão está pedindo. O exemplo de migração, não repare que esse trecho aqui está cortado. O exemplo de migração interna mencionado é denominado êxodo rural. Pode ser êxodo rural? Não é, porque êxodo rural é um termo mais genérico. Eu estou falando, e também é um termo, perdão, não é mais genérico, é mais específico, saindo do campo para a cidade, quando eu falo de êxodo rural. É um movimento sazonal? É a letra B. Por que é um movimento sazonal? Porque está acompanhando um período de safra, entendeu? Está acompanhando um período de safra. É temporário, como pendular? É, mas eu estou acompanhando um período ali de plantação, um período ali de safra. Então, essa é a resposta certa. Por que a gente poderia confundir com migração de retorno, já que eu estou falando que é uma saída temporária e depois a pessoa volta? Só que a pessoa volta já sabendo o tempo que ela vai voltar. E a migração de retorno nesse sentido é quando as coisas não dão certo, a pessoa volta de vez para o seu local de origem. Mas a pessoa já está saindo daí já sabendo o seu tempo de trabalho. É movimento pendular? Não pode ser movimento pendular, porque é um movimento pendular, perdão, é um deslocamento diário de pessoas, e me embolei, diário de pessoas para municípios, entre municípios diferentes. Então, aqui eu não estou falando disso. Perdão, gente, às vezes a gente se embola. Vamos lá, próxima questão. Aqui é uma questão que vai aparecer uma outra parecida, mas é uma questão que vai exigir que o aluno saiba localizar os estados, as unidades da Federação do Brasil. É muito importante você estudar e decorar quais são os estados, saber localizar em cada espacinho, né? Vou falar de forma bem grosseira, localizar em cada espacinho desse, em cada lacuna dessa, o estado, a unidade da federação correta. Então, essa questão está pedindo qual é o maior produtor nacional do sal, do café, da soja, do milho. Você só vai saber responder se você souber que o que está em vermelho é o estado do Rio Grande do Norte. A gente está falando do Nordeste. Então, o Rio Grande do Norte, ele é o maior produtor de sal do Brasil. Então, aí, sabendo localizar a unidade da federação, você vai saber qual é a resposta correta, qual é o produto que esse estado, que faz desse estado o maior produtor nacional, que é o sal. Não poderia ser café, não poderia ser soja, não poderia ser milho. Aí já é uma questão que exige o aluno localizar, mesmo que ele não saiba que seja o sal, que é a resposta correta, mas sabendo localizar o estado, ele vai aprender a fazer uma associação, no caso aí já são até conhecimentos de atualidades, digamos assim, conhecimentos gerais, vamos botar assim, ele já vai saber fazer uma associação em relação ao que é produzido, entendeu? Então, a resposta é a letra A. A próxima questão é uma questão de demografia. E outra coisa, esse livro eu já indiquei no meu canal, Geografia Geral do Brasil, do Eustáquio Sene e do Moreira. Então, esse livro ele cai bastante nos vestibulares. Então, vamos tentar estudar esse livro, que é um livro de ensino médio, volume único, e tem os temas principais que caem nos vestibulares, certo? Então, vamos lá. Um aspecto demográfico da população brasileira que vem se tornando cada vez mais preocupante é o aumento das mortes por causas violentas, como assassinatos e acidentes automobilísticos decorrentes de excesso de velocidade, imprudência ou uso de drogas. Isso provoca impactos negativos na distribuição da população. Segundo o IBGE,
Segundo o IBGE, se não ocorresse mortes prematuras da população masculina, a esperança de vida média dos brasileiros seria maior em 2 ou 3 anos. O impacto negativo decorrente do aspecto demográfico comentado eu já digo de cara, é a letra B, a desproporção quantitativa entre os sexos, porque aqui eu estou falando uma questão de interpretação de texto. Eu estou falando que está morrendo mais homens e numa idade muito jovem. Então isso acaba causando um desequilíbrio entre a quantidade de homens e mulheres, digamos assim. E poderia ser a diminuição do índice de fecundidade? Não estou citando aqui em nenhum momento a mulher. Elevação da expectativa média de vida? Também não estou falando disso. O aumento da taxa de mortalidade infantil? Não estou falando da morte de crianças, estou falando da morte de homens mais jovens, certo? Então vamos lá. Essa questão território e sociedade no mundo globalizado é uma questão que está falando sobre o desemprego provocado pela substituição do homem pelas novas tecnologias de informação provenientes dos tempos atuais da globalização. Resumindo o texto. A mencionada substituição do trabalho de profissionais devido às novas tecnologias provoca o seguinte efeito socioeconômico. Com certeza, a resposta correta é a letra C, desemprego estrutural. Por quê? O desemprego estrutural é a substituição, é quando há um desemprego em que a substituição da mão de obra do homem é feita pela máquina, pela tecnologia. O desemprego conjuntural não poderia ser, por quê? Porque é o desemprego provocado de forma cíclica, ou seja, é o desemprego provocado por crises econômicas. Poderia ser terceirização? Não tem nada a ver. Eu não estou falando de empresas que estão assumindo outros setores, de uma outra empresa ou até mesmo de uma empresa pública e etc. Estou falando de empreendedorismo, nem preciso explicar, está muito longe disso. Então a resposta é a letra C. Aqui são conceitos que a gente tem que gravar: desemprego estrutural, desemprego conjuntural, empreendedorismo, terceirização, correto? Então vamos lá. Essa aqui é a questão que eu falei também, que exige muito, que exige o conhecimento do aluno em relação a localizar os estados, as unidades de federação do Brasil, mas também exige um outro tipo de conhecimento. E qual é? É muito importante você localizar os biomas. Então, aqui aparece uma imagem, um mapa do Brasil, falando da evolução da produção de soja entre 77 e 99. E aqui está pedindo o seguinte: a expansão do plantio da soja avança preferencialmente em direção às áreas do... Qual é a resposta correta? É o cerrado. Por quê? Porque o cerrado é o bioma que está localizado nos estados como Goiás, como Mato Grosso, Maranhão, entendeu? Bahia, Distrito Federal. Então, já falando de Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, eu já dou como cerrado, entendeu? Não é a Serra Gaúcha, porque eu não estou tendo a evolução, a expansão, o aumento dessa produção no sul, e também não é esse o bioma pertencente ao sul, então esquece Serra Gaúcha, esquece Campanha Gaúcha, e Caatinga também não. Então aqui essa questão é muito importante vocês gravarem os biomas brasileiros, certo? Então vamos para a próxima questão. É uma charge essa questão, muito fácil também. A charge está dizendo o seguinte: violência urbana. E a pessoa que está comendo no restaurante está dizendo: garçom, tem uma bala na minha sopa. Na charge apresenta-se uma crítica explícita ao seguinte problema socioespacial. Aqui eu estou falando de descontrole da insegurança pública. A pessoa não pode nem jantar que uma bala perdida, que a gente sabe que não é nem perdida, é achada, acaba invadindo a janta desse senhor. Tem que ser, não pode ser crise da alimentação popular de forma alguma. Ele está tendo acesso à alimentação. Precariedade da saúde coletiva também não. Descaso com a formação profissional também não. Então a resposta correta é a letra C.
E é isso, pessoal. Aqui é só um lembretezinho de que é muito importante nós decorarmos as unidades da Federação do